Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui de Mateus 14 e vamos dar uma lida aqui. Naquele tempo, viu Herodes tetracar a fama de Jesus e disse aos cidadãos: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha amarrado e colocado em cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não é lícito possuí-lo e querendo matá-lo. Temia o povo porque tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalítico de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse-me: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram a seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram, e foi anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão possuindo íntima compaixão para com ele, e curou os enfermos. E sendo a chegar a tarde, os seus discípulos aproximaram-se-lhe, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede-se da multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: Não é misto que vão dar-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os peixes, e erguendo os olhos dos céus, abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos e à multidão. E comeram todos e saciaram-se, levantaram dos pedaços e sobejaram 12 certos cheios. E os comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e as crianças. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. E, despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe, essa parte aqui, Jesus fala: Tende bom ânimo, não temais. Pode ver que o Messias falou que a gente pode superar tudo por meio da fé. E a gente pode combater, não diria que ele seria a palavra certa, poderia transcender a matéria, né? Isso é muito visto de maneira alegórica no filme de Matrix, né? Que você vê o Neo fazendo coisas incríveis. E mesmo na nossa dimensão, ele fala para não ter medo. Jesus fala para a gente não ter medo, para a gente poder lutar contra nossas dificuldades, vencer gigantes. Lembram muito Davi contra Golias, que Davi venceu o gigante, né? Tem vários gigantes na vida, a gente tem que estar disposto a lutar para vencer eles e ficar cada vez mais forte conforme o andar da carruagem. E sobre Elias e João Batista, Elias tinha o espírito de João Batista, tinha o espírito de Elias, ele veio para preparar tudo para o Messias, ele batizava as pessoas nas águas. E ele combateu diretamente esse sistema religioso, esse sistema que condena, que não só religioso e político também, um sistema que faz as pessoas se sentirem menospreza os oprimidos, enfraquece as pessoas assim, tipo, ele denunciou a hipocrisia deles. Hoje você vê o Putin, o Ayatollah, o Tomain, o Donald Trump, o outro lá de Israel, esqueci o nome dele aqui, não me vem à cabeça aqui agora, velho. Mas esses caras tudo aqui, velho, eles representam o poder do mundo, que é o leão, que é falado no livro de Mistérios de Peixe Sofia, que é um dos apócrifos que foram encontrados no Egito. A gente tem que enfrentar o leão, o sistema está aqui preso na terceira dimensão para poder batalhar, para conseguir vencer as coisas, as dificuldades no mundo. E
o leão é assim, tipo, ele não ataca diretamente, né? Mas ele tá sempre, pelo menos para nós aqui no Brasil, nós estamos sendo atacados indiretamente, não estamos em guerra. Nós vamos direto lutando contra crenças limitantes, contra dificuldades, a gente acreditar que a gente não consegue vencer as coisas, né? E a gente está aqui nessa batalha interna aqui, lutando para se reerguer, ficar cada vez mais forte. Mas Jesus fala para não ter medo, né? Para acreditar, né? Ele até fala aqui, tava lendo aqui agora, para a gente não ter medo, tem de bom ânimo e não ter mais. Ou seja, você tem que ser forte, velho. O mundo tem dificuldade e tal, mas você tem que focar no seu objetivo de vencer essas dificuldades e botar a criatividade para fora, né? Ter um bom ânimo para poder vencer as batalhas, enfim. Infelizmente, João Batista veio e o que que fizeram, velho? Foram injustos com ele e tal, mas aquilo tudo fez parte de um plano do divino. Tanto o destino de João Batista quanto o do Cristo, que foi ressuscitado, resgatou Sofia nas profundezas. Então você tem que estar sempre ligado, orando, jejuando. Jesus também é ação, né? Você ajudar as pessoas, assim, fazer o bem na hora certa, você acolher os órfãos e as viúvas. Esse sistema é falho, né? Não tem que acompanhar mais noticiário, mas eu tô vendo esses constantes ameaças de guerra. E guerra não, de fato, está acontecendo a guerra entre Irã e Israel, né? Em que muitos estão padecendo inocentes, mulheres, crianças, tal. Tá um horror, né? A gente tem que orar pela paz, né? Não orar só por Israel, que nem falam nas igrejas evangélicas, tem que orar pelo mundo. Se bem que os Ayatollah lá do Irã também não são santos, né? Da antiga Pérsia, né? Pérsia de Dário, Xerxes, Ciro, foi um grande império no passado. Eles não são santos, apedrejaram a mulher curda, né? Uma mulher curda que andou sem um véu. E estamos aí vendo que está sempre tendo mais problema, né, velho? Os poderes do mundo estão cada vez piorando. Tem o Hamas também, tem vários conflitos aí acontecendo no mundo, véio. Vou começar a ver mais jornal para pregar aqui, mas a gente tem que sentar sempre de olho, né, no que está acontecendo. Deixa eu continuar a leitura, então. Deixa eu ver aqui. Eu parei no. Não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir a ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, porque duvidaste? Ou seja, é aquela parada, né? A gente não pode ter pouca fé. A gente tem que acreditar, velho, no impossível. Milagres acontecem, a gente tem que acreditar muito em milagres, que é possível a gente mudar as condições humanas, que é possível a gente lutar contra nossos limites, contra nossas dificuldades. Deixa eu fechar a porta aqui que tá falando muito lá fora. Só um segundo. E que é difícil, né? A gente tem que estar sempre lutando, né? Buscando lutar por um mundo melhor, mais justo, com mais igualdade social, né? E é difícil, né? A gente vê muito isso no arquétipo da sombra, né? E no arquétipo do self, né? Que Jung fala muito disso, que a gente tem que poder gerir esse medo, esse terror que tem dentro da gente, assim, para poder emergir com mais coragem, com mais autenticidade, mais criatividade, mais lealdade, mais benignidade, etc. Então, a gente tem que ir à luta, né? E não desistir. Mesmo que no mundo seja difícil as coisas, né? Bom, vamos voltar para a leitura.
Mas sentindo, e logo Jesus, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se e estavam no barco adorando-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens trouxeram daquele lugar, conheceram e mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Ou seja, você tem que orar, você tem que ter fé, você tem que acreditar no milagre. Às vezes a gente precisa de um milagre, mas a gente tem que crer, tem que ter fé, tem que brotar algo dentro de nós que faça nos levantar, não importa o desafio. E muita coragem, coragem, tem de bom ânimo. Assim como Davi enfrentou Golias, enfrentou vários gigantes, enfrentou o próprio filho. Na vida a gente precisa ter coragem, né? E seguir um todo o entendimento da fé, lutando contra as adversidades. É um bom capítulo, né? Que faz a gente refletir muito sobre essa fé, né? Que Pedro não acreditou, né? Pedro foi o mesmo que, na hora do sacrifício de Cristo, Jesus falou que ele ia negar ele 4 vezes antes do galo cantar, e ele negou. E depois ele se arrependeu. Enfim, não vim aqui pregar religião, vim pregar o evangelho vivo, e a gente tem que continuar lutando, prosseguindo pelas adversidades. Eu mesmo tive muitas adversidades, enfrentei muitos gigantes na minha vida. Foram abuso de drogas, internação, problema com relação com os garotos, porque eu não tinha, ainda não tenho exatamente, porque a gente está sempre em gerúndio, evoluindo, né? Eu não tenho totalmente esses arquétipos ali unidos a mim, com ressignificados. A gente tem que olhar o passado com ressignificado, né? Depois que eu li o Peixe Sofia, eu comecei a ver o passado com mais ressignificado do que como vítima, né? Tudo que a gente tem é o agora, né? O futuro a gente está planejando sempre, se antecipando, porque vai acontecer em breve, mas o passado já aconteceu, né? A gente tem que tirar daquilo as boas lembranças e tudo que foi bom, né? Então, por isso a gente tem que estar sempre lutando, né? Se esforçando, não desistindo, seja bom no que você faça, seja um bom médico, um bom engenheiro, um bom publicitário, um bom professor. Faça tudo aquilo que você tem que fazer, você tem que dar o melhor, né? E cuidado para não se desmoronar, né? Falando só apenas de evangelho, né? Às vezes, não adianta nada você comandar o império e não domar a si mesmo, né? Pode ver Napoleão Bonaparte, por exemplo. O bicho foi. Josefina estava traindo ele, e ele estava lá na guerra, lá batalhando. Conseguia comandar exércitos, queria conquistar aquele mundo daquela época do. Acho que era o século XVIII, né? Era XIX, perdão, era do século XIX, queria comandar no século XIX, e comandou o Egito, teve uma peregrinação não, eu diria outra palavra, teve uma subida para a Rússia que acabou falhando em várias batalhas, como a Batalha de Trafalgar também, que foi nos mares contra a Inglaterra, mas enfim, ele tinha comandado um império e mesmo assim foi enfraquecido por mulher, então cuidado com aquilo que o coração fala, às vezes o coração pode ser enganoso, a gente tem que estar sempre de olho, né, e lutar pela fé e crer nessa independência nossa, né, essa liberdade que Cristo nos dá, né, para a gente fazer grandes coisas assim. E é isso aí, né? Por hoje é só. E tamo junto, galera. Um abraço e vamos seguir no canal.